O movimento operário foi um dos marcos mais importantes na luta pela conquista de direitos sociais, trabalhistas e políticos. Ele surgiu como resposta às profundas transformações trazidas pela Revolução Industrial e, posteriormente, se consolidou no Brasil como uma força essencial na defesa da dignidade e da cidadania dos trabalhadores. No século XIX, com o avanço da industrialização na Europa, a classe operária começou a se organizar em busca de melhores condições de vida e trabalho. Jornadas exaustivas, salários baixos e ausência de direitos básicos geraram revoltas e greves, que deram origem aos primeiros sindicatos e associações trabalhistas. Essas ideias atravessaram o Atlântico e influenciaram fortemente o cenário brasileiro. No Brasil, o movimento operário começou a ganhar força a partir do final do século XIX e início do século XX, especialmente nas regiões mais industrializadas, como São Paulo e Rio de Janeiro. A expansão das fábricas e o crescimento urbano criaram uma nova classe social, o operariado. Entre os trabalhadores, muitos eram imigrantes europeus, principalmente italianos e espanhóis, que trouxeram consigo experiências de luta sindical e ideias anarquistas e socialistas. As primeiras organizações operárias brasileiras nasceram em contextos de grande desigualdade. Os trabalhadores enfrentavam condições precárias, jornadas que chegavam a 14 horas diárias, ausência de descanso semanal, baixos salários e nenhum tipo de proteção social. As mulheres e as crianças, por exemplo, recebiam ainda menos e eram submetidas a ambientes insalubres. Diante disso, surgiram os primeiros sindicatos e associações de ajuda mútua, que buscavam tanto apoiar os trabalhadores em momentos de necessidade, quanto reivindicar melhorias junto aos patrões. As principais reivindicações do movimento operário incluíam a redução da jornada de trabalho, o aumento dos salários, a proibição do trabalho infantil, o direito de greve e a criação de leis que regulassem as relações entre patrões e empregados. As greves foram uma das formas mais marcantes de luta. Entre elas destaca-se a Greve Geral de 1917, considerada um marco na história do movimento operário brasileiro. Ela teve início em São Paulo e rapidamente se espalhou por outras cidades do país, mobilizando milhares de trabalhadores que exigiam melhores condições de vida e respeito aos seus direitos. A repressão do Estado e dos empresários foi intensa, com prisões, deportações e até morte de líderes sindicais. Contudo, as greves e manifestações plantaram sementes importantes. Mesmo com as dificuldades, o movimento operário consolidou uma consciência coletiva e mostrou força da união dos trabalhadores. Com o passar das décadas, suas ações influenciaram a criação de legislações trabalhistas fundamentais. Durante o governo de Getúlio Vargas, na década de 1930, o Estado passou a intervir diretamente nas relações de trabalho. Foram criadas leis que atendiam algumas antigas reivindicações operárias, como a jornada de 8 horas, o salário mínimo, as férias remuneradas e a regulamentação dos sindicatos. Em 1943, a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, marcou um avanço histórico, formalizando direitos e reconhecendo legalmente a figura do trabalhador. Entretanto, é importante lembrar que o movimento operário não se limitou às conquistas trabalhistas. Ele também desempenhou um papel fundamental na luta pela democracia e pelos direitos civis. Durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, muitos sindicatos e lideranças operárias foram perseguidos, presos e até torturados, como documenta a Comissão da Verdade. Ainda assim, o movimento resistiu e participou ativamente no processo de redemocratização do país. As conquistas do movimento operário ao longo da história foram essenciais para a consolidação dos direitos trabalhistas que hoje fazem parte da vida cotidiana dos brasileiros, como o 13º salário, as férias, a aposentadoria e o direito à sindicalização. Mais do que isso, o movimento contribuiu para a construção da cidadania, ao afirmar que a dignidade humana e o trabalho digno são pilares fundamentais de uma sociedade justa e democrática. Portanto, reconhecer a importância do movimento operário é compreender que os direitos que hoje consideramos naturais foram frutos de lutas longas, muitas vezes enfrentando repressão e violência. A história dos trabalhadores é, também, a história da conquista da cidadania e da ampliação da democracia no Brasil. Ela nos lembra que a participação coletiva e a organização social
continuam sendo caminhos fundamentais para a defesa e a ampliação dos direitos de todos.